Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 13, a partir do 44. Mateus 13, 44. O tema da palavra essa noite é presença, o tesouro que vale tudo. Amém? Mateus 13, 44. A palavra do Senhor fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém? Aqui nós nos deparamos com algo que faz semelhança ao reino de Deus. Uma parábola que fala do reino do Senhor. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que a presença é o nosso tesouro de maior valor. Quantas vezes nós valorizamos coisas que são passageiras? Exemplo, eu tenho aqui o meu celular e eu fico horas e horas mexendo em rede social, eu fico horas e horas mandando mensagem no WhatsApp, eu tenho lá o meu streaming, eu ligo ele e maratono o fim de semana inteiro só assistindo um capítulo após outro e outro e outro. Qual que é a mensagem que eu estou passando com as minhas atitudes? Que eu valorizo isso. Por quê? Porque eu estou gastando tempo com isso. Eu estou dedicando tempo da minha vida para isso. E quando nós falamos de um tesouro que para nós é algo, de maior valor, que é a presença do Senhor, então nós temos que, através das nossas vidas, das nossas atitudes, valorizar essa presença. Aqui a Bíblia fala de um homem que achou um tesouro, de um homem que achou algo precioso, algo que estava escondido e ele achou. E o que a palavra de Deus fala? Que esse homem, ele vende tudo o que ele tem. Esse homem vende tudo o que ele possui. Para quê? Para comprar aquele terreno no qual o tesouro estava ali escondido. No qual o tesouro estava ali. Aquele homem vende tudo. Nós precisamos entender que esse tesouro é a presença do Senhor nas nossas vidas. Esse tesouro é a presença de Jesus que nós encontramos. E quando nós encontramos, isso tem que ser algo de maior valor para nós. Isso tem que ser algo valioso para as nossas vidas. Jesus, ele ressalta o extremo valor que tem o reino dos céus nessa parábola. Um tesouro cuja descoberta nos enche de alegria. Aquele homem ficou cheio de alegria com aquela descoberta daquele tesouro. Um tesouro no qual coloca um desejo dentro de nós nos apossarmos dele, de nós querermos ele por qualquer custo. Será que tem sido assim nas nossas vidas? Será que a presença de Deus é algo que eu falo, vale a pena pagar um preço, vale a pena doar a minha vida, vale a pena ir atrás dessa presença com tudo o que eu tenho?
Será que nós estamos fazendo isso hoje? Será que realmente ela é o nosso tesouro de maior valor? A Bíblia fala, lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, ali também o seu coração. Será que o nosso coração está em Cristo Jesus? Será que a nossa vida está em Cristo Jesus? Será que será que as coisas que nós fazemos dia a dia, aquilo no qual nós gastamos tempo, demonstra que nós damos valor a essa presença? Nós temos que entrar numa busca constante pela presença do Senhor. Nós temos que encontrar essa presença todos os dias. Não é algo que eu só vou experimentar aqui na GP, nas células, mas é algo que eu tenho que me apoderar todos os dias. É algo que tem que fazer parte do meu estilo de vida. Essa presença, esse tesouro. A presença de Deus, ela é extremamente valiosa. E sempre que alguém descobre o reino de Deus e percebe o tesouro que encontrou, tem que vender tudo para obter esse tesouro. Tem que vender tudo para se apossar desse tesouro, de algo que é valioso, de algo que não é mensurável para nós, de tão valioso que é, de tão poderoso que é isso nas nossas vidas. Queria que vocês abrissem agora em Mateus 16:24. Olha só o que Jesus fala. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segundo ponto é: nós devemos renunciar tudo por essa presença. Talvez você tenha que abrir mão de amizades, porque isso está te afastando da presença de Deus, do seu tesouro de maior valor. Talvez você tenha que renunciar um relacionamento que Deus já está falando com você há muito tempo, e você luta contra isso. Meu querido, quando você percebe o tesouro que você está perdendo, você vê que esse relacionamento, essas amizades, elas não vão te fazer falta alguma. Deixe de suprir a sua carência com as pessoas que estão do seu lado e vá até a presença que tem um tesouro que vai te suprir em tudo que você precisa. Um tesouro no qual você não vai sentir falta de nada, porque tem tudo. Aquele homem vende tudo o que ele tinha, porque comparado ao tesouro que ele achou, era pouco, não era nada. Talvez você tenha que renunciar a um pecado, aquele pecado que sempre está ali batendo a porta, a tentação vem e você não consegue vencer aquilo, você cede ao desejo da carne. Por quê? Porque está faltando presença de Deus, porque está faltando a santidade que é buscada na presença de Deus. O Senhor está pedindo isso para você essa noite.
Aquele homem pagou tudo o que ele tinha para comprar o campo, mas o tesouro, ele veio de graça. O tesouro estava escondido ali. Aquele homem achou, enterrou, ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo, mas o tesouro, ele vem de graça. Quando nós buscamos Jesus, Ele nos pede para dar tudo a Ele. Quando nós aceitamos a Ele, escolhemos a sua vontade sobre a nossa, entregando tudo a Ele. E pela sua graça, nós recebemos misericórdia, amor, perdão. Isso não é algo que nós compramos, isso vem de graça. Mas nós temos que doar, dar, entregar a nossa vida por completo. É isso que o Senhor espera de nós, para nós nos apossarmos desse tesouro. O reino de Deus é esse tesouro escondido. Quando nós o buscamos, o seguimos, ele se revela a nós, e a maravilha da vida eterna supera qualquer valor terreno. Qualquer coisa terrena não se compara à glória proposta para mim e para você. Essa noite, o Senhor quer trazer ao seu coração o quão valioso é a presença dEle. O quanto você tem perdido quando você deixa essa presença de lado. Quando você diz assim, não, eu não vou renunciar. Quando com as suas atitudes você passa essa mensagem que o que você está fazendo, que o seu trabalho, que as suas amizades, que o seu relacionamento, isso tudo é mais importante. O Senhor quer te alertar nessa noite. Não deixe algo valioso para trás. A vida eterna, ela exige que nós que cremos, venhamos a desistir dos nossos próprios desejos e vontades. Mas quando nós olhamos para o benefício, para aquilo que está proposto para nós, nós entendemos que o que nós estamos abrindo mão é pequeno, que é algo que não tem valor. Nós entendemos isso. Olha só o que a palavra de Deus fala, Filipenses 3, 8. Filipenses 3, 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, um grande homem de Deus, com extremo conhecimento, considera tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele aprendeu durante a vida toda dele, por aquilo que ele matava, pelas suas ideologias, ele considera tudo aquilo como perda, ele considera aquilo tudo como escória, a fim de conhecer a Cristo, a fim de conhecer mais dessa presença. E sabe como você pode medir qual é o valor que a presença tem para você?
pense no que você já renunciou por essa presença. O que você já renunciou para estar com Jesus? O que você tem renunciado todo dia? O seu sono? O que você tem renunciado? O pecado? Amizades? O seu tempo? O que você tem renunciado? Isso vai responder se realmente a presença de Deus tem valor para você ou não. O Espírito Santo quer trazer para você essa noite uma reflexão para você entender se realmente você está dando valor a esse tesouro. Amém? Terceiro ponto, Salmos 42, 1. Salmos 42, 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O terceiro ponto é que nós devemos ter sede dessa presença. E aqui o salmista, ele compara a sede de um animal chamado corça. Quem conhece? Quem sabe o que é o animal corça? Só o carro? Quem conhece? Ninguém? Alguns levantaram a mão. Corça, ele é um cervo, né, da família do cervo ali, localizado mais na região ali da Europa. Então, é simplesmente um cervo. Quem conhece o cervo aqui? Aí mais gente levantou a mão. E por que o salmista, ele compara a sede do animal chamado corça? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Por quê? Vocês têm sede aqui? Ninguém? Vocês têm sede? Nós temos sede, amém? Eu estou pregando aqui, minha garganta já está ficando seca e toda hora eu estou dando um golinho da água aqui. Nós temos sede, o nosso corpo clama por água. Os animais têm sede também, né? Todo tipo de animal, certo? Mas por que o salmista compara a sede da corça? O que tem de especial nesse animal? O que acontece? Será que ele bebe mais água do que a gente? E aí eu fiquei curioso e eu fui pesquisar sobre isso. Quando nós falamos, né, desse terceiro ponto, que nós devemos ter sede dessa presença, uma das características da corça, que ela consegue sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Olha só que interessante. Nós aqui, pelo menos eu, falo por mim, eu consigo saber se tem água, né? Tô lá numa floresta, sei lá, seja o que for, pelo barulho, certo? Agora, esse animal, por quilômetros de distância, ele consegue sentir que tem água. Ele consegue saber se tem água nos lençóis que estão debaixo da terra. Às vezes, tubulações, esse animal também percebe que tem uma água correndo lá. Olha só que interessante isso. Esse animal realmente tem sede. Agora, aplicando isso para nós, será que nós conseguimos perceber o quão distante
nós estamos da presença de Deus, ou o quão perto nós estamos dessa presença? Esse animal, por quilômetros de distância, por algo que está submerso, ele consegue saber se tem água ou não. Agora, será que eu e você nos damos conta de quando nós estamos próximos da presença de Deus e quando nós estamos longe? Será que nós sabemos quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou quando nós estamos em pecado, afastados dele? Ou será que nós agimos como Sansão? Os filisteus vêm de novo contra mim e eu vou derrotar eles. Mas Sansão não sabia que o Espírito já não estava mais nele. Dura coisa é não entender isso. Dura coisa é não perceber isso. Quando estamos longe, cada vez mais longe dessa presença, e não perceber isso. Será que nós temos nos arrependido dos nossos pecados para estar junto dessa presença? O Senhor está te chamando essa noite ao arrependimento. O Senhor está tocando ao seu coração agora. Talvez você está tão frio porque você nem se deu conta de quão longe você está dessa presença. Talvez o seu coração está tão endurecido porque há muito tempo você já tem se distanciado dessa presença. E quem realmente amolece o nosso coração, quem troca o nosso coração de pedra por um coração fervoroso, por um coração cheio de sede pela presença de Deus, é o Espírito Santo. É a exposição diária a essa presença. Talvez no momento de louvor, de adoração, para você foi algo indiferente. E você não tem se dado conta do quanto você está se afastando dessa presença. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você essa noite: o Espírito Santo pode te tocar. O Espírito Santo pode voltar a acender esse fogo que está se apagando, essa chama que está fraca dentro de você. O Espírito Santo pode reacender, Ele pode colocar mais combustível, mais lenha, para que essa sede aumente, para que essa presença realmente venha tocar novamente no seu coração. Mas você tem que dizer: eu quero. Senhor, eu percebi que eu estou longe dessa presença, isso não tem feito bem para mim. Senhor, eu quero, assim como a corça, ansiar por águas. Eu quero buscar as tuas águas, a tua presença. Eu não posso ficar longe. Isso só você pode fazer por você. Amém? Outra característica aqui da corça: ela anseia desesperadamente por água, não somente pela sede, mas por questões de sobrevivência, para escapar dos seus predadores. A corça, quando ela fica sem água, ela começa a ter rachaduras no corpo dela, e ela começa a emitir um odor muito forte. E esse odor, ele atrai a presença dos inimigos, dos predadores. Por questão de sobrevivência, ela corre em direção à corrente de águas. E o que nós aprendemos aqui? Quando nós estamos longe das águas do Senhor, da presença do Senhor,
nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo. O inimigo pode nos tocar mais facilmente. Esse inimigo que está ao nosso derredor, ele começa a sentir o cheiro do pecado. Ele começa a sentir as nossas fraquezas, porque nós não estamos mais perto da presença de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é forte, aquele que luta por nós, que intercede por nós, e nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo. Por isso a corça, ela anseia desesperadamente por água. É uma questão de sobrevivência para ela. Nós não podemos viver sem a presença de Deus, porque senão nós ficamos vulneráveis ao pecado e consequentemente vulneráveis a Satanás e seus demônios. Outra coisa que nós aprendemos aqui com a corça ela busca por águas correntes. A corça, ela não vai buscar só um poço de lama, um poço com pouca água. Quantas vezes nós nos saciamos num poço de lama, enquanto o Senhor tem um rio de águas vivas para mim e para você? Pare de se saciar com coisas que são pequenas, coisas que não valem a pena. Isso não vai matar a tua sede. Isso não vai matar, não vai te saciar. Só as águas correntes do trono do Senhor é quem pode saciar a minha e a sua vida. A presença do Senhor. As águas correntes permitem que a corça mergulhe, se esconda e se proteja. Nós podemos encontrar esconderijo e proteção na presença do Senhor. O dia mal para nós não faz efeito, porque nós estamos às sombras daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que venceu a morte. A presença de Deus é um alívio para quando nós estamos cansados, sobrecarregados, cheios de notícias ruins. E quantas vezes nós estamos nos acostumando com essas dores, com esse odor que chama os predadores, sabe? Às vezes a gente pensa que estar mal no dia mal, está tudo certo. Mas o que o Senhor promete na palavra dEle? O que o Senhor promete na palavra dEle? Que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento. Uma paz que em meio ao caos, em meio à notícia ruim, ela toma conta da minha e da sua vida. O dia mau vai vir, mas nós não estamos vulneráveis. Nós podemos mergulhar nessas águas correntes e ser protegidos pelo Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Nós podemos encontrar esse refúgio. Pare de se acostumar com o dia mau.
Pare de se acostumar com isso. Deus não te chamou para isso. As águas nos curam. As águas saram as nossas feridas. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Agora eu quero te informar algo de um outro nível. Até então nós estávamos falando em buscar essas águas desesperadamente. Mas o Senhor fala que aquele que está nesse rio, aquele que já bebeu dele, das águas que ele tem para nós, que realmente saciam a sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor quer te fazer um rio de água viva. O Senhor quer te fazer um instrumento dele, para que outras pessoas provem da bondade, da misericórdia, através da sua vida. Pare de ser egoísta e só querer beber, e só querer pegar aquela água para si. O Senhor está te chamando para ser um rio de águas vivas. O Senhor está te chamando para ser cheio dessa presença, cheio do Espírito Santo, porque depois que Ele promete que o Espírito Santo desceria sobre a igreja e eles fariam sinais, maravilhas, prodígios, isso está disponível para nós. Não se conforme em só beber dessa água. O Senhor está te chamando para ser um rio de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quarto e último ponto: não podemos trocar a presença por nada. Êxodo 33:15. Olha só. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não for comigo, não nos faça dar um passo sequer. Moisés, ele fala isso depois que o povo levanta um bezerro de ouro para adorar. E eles falam: não, esse é o Deus que nos tirou do Egito. O povo de Israel que viu sinais, maravilhas, prodígios, levanta um bezerro para adoração. E aí, concorda comigo? Aí tem que ter muita paciência, né? Um Deus que abre o mar, um Deus que faz água sair da rocha, um Deus que provê carne no meio do deserto. Já é difícil achar alguma coisa no deserto.
é um Deus que proveu carne no meio do deserto, porque o povo estava de saco cheio ali de comer o maná. E aí o povo faz o quê? Moisés estava demorando um pouquinho lá no seu tempo com Deus. Vamos levantar um bezerro de ouro e falar que ele que nos tirou aqui da escravidão do Egito. Aí, meu querido, tem que ter paciência mesmo. Mas Moisés conhecia a presença de Deus. Moisés conhecia o tesouro de maior valor. Moisés sacrificava coisas. Moisés sacrificou ser príncipe do Egito, viver no meio do palácio, onde tinha tudo. Por quê? Pela presença. Ele sabia o valor dessa presença. E ele não trocava ela por nada. Senhor, sem a tua presença, nós não vamos. Eu não quero um anjo. Eu não quero um substituto. Eu quero as águas correntes, o rio que flui do trono de Deus, a coluna de fogo. Eu quero ela conosco. Nós precisamos da tua presença. Quantas vezes nós abrimos mão dessa presença? Talvez por fama, sucesso, um namoro, uma oportunidade profissional, achando que isso vai preencher um vazio dentro de nós, achando que essas coisas terrenas vão preencher algo que a gente precisa. Moisés disse: sem a tua presença, nem me deixe sair desse lugar. Hoje, quantos jovens tomam decisões sem sequer consultar a presença de Deus? Quanto mais fazer questão que Ele vá com você. O Senhor quer trazer esse temor ao nosso coração essa noite. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orar, sem sequer perguntar se Deus está junto conosco, se Deus está fazendo parte disso, se Deus está nesse negócio. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, não nos deixe caminhar sem a tua presença. Será que com o seu coração você pode declarar essa verdade em arrependimento? Senhor, não me deixe caminhar sem a tua presença. Senhor, a tua presença é algo de extremo valor para mim. Me perdoa por o que eu fiz com essa presença. Me perdoa pelo descaso com essa presença. Me perdoa por não renunciar às minhas vontades. Pode abrir os seus olhos. Será que você trocaria a presença de Deus por fama? Será que você trocaria a presença de Deus por dinheiro? Ou às vezes coisas até menores do que isso. Nós temos trocado a presença de Deus, a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, algo que custou caro para Ele. Que sejamos igual aquele homem que encontrou em um terreno um tesouro de extremo valor e vendeu tudo o que tinha. E vendeu tudo o que tinha para se apoderar daquele tesouro.
para se apoderar daquela presença. Qual o valor que a presença tem para você? Até onde você vai pela presença de Deus? Até onde você vai se doar? O que você vai entregar por essa presença? Nós não podemos nos acostumar a ficar sem essa presença. Nós precisamos dela todos os dias. Senhor, nós não podemos nos acostumar a ficar sem a Tua presença, sem o Seu toque. Coloque essa sede no nosso coração. Coloque essa sede no nosso coração. Assim como a corça, nós devemos ansiar pelas águas correntes. Se coloque de pé. Assim como a corça, nós ansiamos pelas correntes de água. Não se disperse nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos. Meu querido, quem conhece a presença não troca ela por nada. O salmista fala em Salmos 27:4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Feche os seus olhos. Senhor, o nosso anseio essa noite é contemplar o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não queremos nos afastar da casa do Senhor. Senhor, nós não queremos nos afastar dessa presença que nos renova, que nos restaura, que nos enche, que nos cura. E eu queria fazer um convite para você essa noite. Se você anseia mais dessa presença, saia rápido do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você quiser se prostrar ao Senhor, se prostre. Se você quiser levantar as suas mãos, levante. Se você quiser gritar, se você quiser pular, a presença do Senhor está aqui. Seja livre.